Mestre Rosado, tudo bem? Tudo bem. Sim, não tem problema. Eu tô conseguindo ouvir o senhor bem. O senhor está conseguindo me ouvir bem também. Tô. E vou procurar Ah, ser legal. bem tranquilo, porque eu não sou um expert em live. Comecei a fazer porque o meu filho um dia chegou para mim que ele é mais experiente do que eu nisso. Tem feito algumas lives com várias pessoas. E ele chegou e falou comigo: pô, pai, o pessoal da academia tá querendo ver uma live sua para eu fazer umas perguntas e tal. Você topa? Eu falei: tá, vamos embora. Vamos sim. Aí o Murilo viu e ligou para mim e falou: pô, você fez uma live com o Márcio, eu nem estava achando que você gostava de fazer. Você faz uma comigo? Pô, eu sou fãzão do Murilo, né? Então eu falei: Murilo, meu irmão, Murilo tu é meu. Bustamante. Pois é, o Murilo Bustamante, que eu sou. Nós treinamos juntos por muito tempo. Eu vi ele garoto lá na academia, acompanhei toda a evolução dele. E aí, topei. Na mesma hora, o Libório ligou para mim e falou: porra, mestre, tio, que ele é como se fosse meu sobrinho. Porra, tio, porra, você vai fazer uma com o Murilo, porra, na minha frente. Que isso e tal. Aí eu falei: cara, eu estava envolvido com isso e foi acontecendo. E aí depois o Marcelo Alonso ligou para mim, tinha tido um probleminha lá com um negócio que tinha acontecido lá numa outra live dele. Aí eu aceitei também fazer uma com ele. Aí depois você me procurou. Eu achei, apesar de eu não te conhecer, mas você foi muito envolvente e de cara logo me conquistou. E eu senti que você tinha perfil para me atender dentro do que eu exijo para algum cara que vá fazer uma entrevista para mim, comigo. E aí, cara, eu me envolvi. Aí já um aluno do meu outro sobrinho, que é o Gutenberg Melo, lá de Recife, que é o representante do Carson Grace lá, e eu já dei seminário lá em Recife, já dei seminário em Limoeiro do Norte, Mossoró, Natal, e aí Fortaleza. Então, eu gosto muito lá do Nordeste. E ele já me ligou e falou: mestre, o pessoal aqui está querendo uma live. Que dia que pode ser? Aí, quarta-feira, 8h30, já vou fazer uma live com ele. E estou virando profissional. E é muito gozado, porque eu tenho um sobrinho, que é como eu criei como filho, que é a faixa coral do Carson, e ele é um cara muito rigoroso nas análises dele. Tanto é que na primeira vez, só porque eu demorei para entrar, depois ele pagou por isso. Que na vez que ele foi fazer uma com meu filho, ele demorou muito mais tempo do que eu, porque não conseguia entrar. E aí você sabe como é que é esse negócio de internet, é uma novela, né? Aí ele foi e me deu 8,5. Porque aí eu falei: pô, mas por quê? Ele falou: demorou muito para entrar. Pô, falei: tudo bem, que bom que é só isso, né? Aí, quando foi a dele, eu falei: cara, tu levou 7. Por quê? Porque, porra, tu demorou o dobro do que eu. Tu me tirou 1,5 pela minha demora. Tu demorou o dobro, eu tirei 3. Então, eu vou te dar uma nota 7 pela demora. Mas a live foi muito boa. Então, o que eu estou achando? Que essa coisa de live, ela é uma coisa interessante. Eu vou te dizer por quê. A primeira despertou um pouco de adrenalina, coisa que eu não estava sentindo nesses 2 meses que eu estou recluso dentro de casa, porque eu sou um cara muito ativo. Então, o que me energiza é a minha atividade, é dar aula para criança, que eu me renovo com as minhas crianças, que é uma coisa que me faz um bem. É como se fosse uma gasolina que para o meu motor funcionar, eu preciso. É a minha aula com os meus alunos, que são como uma família. Eu quero bem a todos. Vivo intensamente o problema de cada um. Quando algum está com algum problema, eu sinto o problema como se fosse comigo. Então, essa coisa não está acontecendo, cara. Eu estou dentro de casa. Acordo de manhã, olho para minha mulher, que está comigo já há 52 anos. Mas, meu irmão, a briga aqui tá ferrenha, cara. Entendeu? Não tem jeito, cara. Porque, porra,
É o dia inteiro um olhando para a cara do outro. Ela não vai malhar na academia dela que ela malhava, eu não vou malhar na minha academia, eu não vou dar aula. E é de manhã, de tarde, de noite, a gente um olhando para a cara do outro. Então, tem umas briguinhas, mas que é briga boba, que depois de 52 anos não tem jeito, cara. É você, é bola para frente. Então, essas lives têm dado uma motivação, entendeu? Eu não me preparo, porque eu gosto de ser o mais espontâneo possível. Então, eu procuro deixar a coisa desenvolver sem que haja uma preparação. A minha mulher, que de vez em quando eu começo a me agitar muito, porque aquela história, professor que fala baixo, para mim, é um mau professor. Professor, ele tem que ter firmeza no falar, ele tem que ter segurança no que ele diz, e ele tem que ter a certeza de que o que ele está ensinando vai dar certo. Porque senão, bicho, é melhor ele se aposentar da condição de professor. Então, com isso, eu falo alto, eu me agito quando eu estou na minha aula, quando eu estou dando aula, cara, se passar uma pessoa lá na rua, pensa até que eu estou brigando, porque eu grito, eu falo, a adrenalina está fervilhando no meu sangue. E com isso, você sabe que a adrenalina vem endorfina e um monte dessas finas aí que dão uma melhora no teu bem-estar, no teu humor. Então eu chego em casa como se eu tivesse lutado. Era o que eu fazia quando eu era mais jovem, que eu todo dia ia treinar na academia e isso, malhava ginástica todo dia. Agora ainda malho todo dia e treino também com meus alunos de aula particular. Porque antigamente, toda vez que eu ia treinar, parava todo mundo para assistir e isso começou a ser uma coisa que não estava me dando mais muito prazer, porque eu tinha que até pedir desculpa ao aluno que eu estava treinando, porque todo dia o mestre está treinando, vamos olhar e tal. E aí eu tinha que fazer uma exibição. E não um treino como eu treinava na minha academia. Eu sou oriundo, a maior parte da minha formação veio da academia Carson Gracie, lá da Figueiredo Magalhães, porque eu sou, dos alunos vivos dele, o aluno mais antigo de todos esses que estão por aí, porque eu comecei a treinar com ele. Quer dizer, comecei a acompanhar ele, eu tinha 10 anos, ou seja, eu estou com 71, então tem mais de 60 anos que eu acompanhei o Carson Gracie. Então, dessa academia lá da Figueiredo, que foi, eu tive uma paradinha entre essas, eu treinei também um tempo com ele, lá na academia da Figueiredo Magalhães, que ele tinha com o Ivan Gomes, treinei com ele lá na academia da Copacabana, lá no edifício Rubiline, que foi a primeira academia dele, e treinei também na academia da Rio Branco, que o pai do Jerônimo, que é meu cunhado, me levou, ele treinava lá com o Carson, e me levou para treinar lá, me levou para assistir as lutas dele, assisti 2 lutas de Vale Tudo do Carson, eu era pequenininho, então essa minha ligação começou muito cedo. E aluno mesmo, eu comecei com 15 anos. Então, se você for olhar, eu sou aluno do Carson há 56 anos. Quem é que tem mais tempo do que isso? E eu tenho como provar isso, porque eu tenho recibo. Eu achei, por acaso, aqui mexendo nos meus guardados, eu achei um recibo dele, de 67, assinado por ele, e dos dias que eu ia lá na academia. Na época que era ele, o Carley e o Robson, dando aula lá nessa academia. Depois tinha o Rocian, apareceu, e outras pessoas que foram. Depois eu saí de lá, treinei um tempo lá na Figueiredo com ele e Ivan Gomes. Aí depois eu fui treinar lá na cidade com Barreto Manguete, porque tinha uns colegas meus de turma, até deve ter aí o Kida Blum e o Djalma, que são 2 amigos que treinavam comigo lá com o Barreto Manguete, e é uma coisa interessante, que eu tenho amigos de mais de 60 anos. Esse Kida Blum é meu amigo há mais de 60 anos, o Djalma é meu amigo há 57 anos. Então, quando você tem amigos desse tempo, cara, é porque realmente são pessoas que valem a pena você ser amigo delas, entendeu?
Então, eu fui no aniversário de 15 anos do Kida Blum, eu peguei muita onda com o Djalma, e com isso, eu até ficava um pouco constrangido quando alguém não falava de mim na live, alguém que tinha convivido comigo. Aí eu dizia, porra, esse ingrato aí nem me mencionou. E depois eu descobri a dificuldade que é, cara. Porque se você, na história que você está contando, esse cara não tiver nela, você não fala. Não é que ele não mereça ser falado, todos merecem ser falados. Se eu for enumerar os meus colegas de treino lá da academia Carson Gracie da Figueiredo Magalhães, vai ser uma live só para isso, cara. Porque foram eles que me treinaram. Eu tive a oportunidade de treinar no centro onde tinha os melhores lutadores de jiu-jitsu que existiram no mundo. Não é nada história minha contada, não. O Carson Gracie conseguiu arregimentar o maior exército de campeões. Essa felicidade que eu tive de ir treinar num centro onde tinha os melhores lutadores. Qualquer lutador que viesse de fora, era moleza. Por quê? Porque os durões estavam lá dentro, cara. E era constante a frequência de lutadores que vinham de outras academias. E o Carson me tinha como o cara que ele gostava de botar. Porque eu fiquei muito tempo na faixa roxa. E ele adorava quando chegava um faixa preta lá, e ele botava para treinar comigo, e eu virava o cara do lado do avesso. E eu não gosto nem de falar isso, porque parece que eu quero me promover. Eu sou um cara simples. Eu não gosto de falar de mim em hipótese alguma. E essa live ela é um problema, porque se eu não for falar, então é melhor eu não aceitar. Ou eu aceito e falo, ou então eu não aceito e fico calado. Agora, porra, se é para falar, eu tenho que falar. Eu estou vendendo meu produto para você. Inclusive, queria deixar aqui a informação que eu estou disponível para dar seminário fora daqui do Rio, dentro do Brasil, fora do Brasil. Eu tenho uma capacidade muito boa de transferir os meus golpes, as minhas técnicas, que são usadas diferentemente das que as pessoas usam. Cada um tem seu estilo. E eu tenho meu estilo pessoal, o estilo rosado. Como o Marco Ruas não tem o Ruas, vale tudo, que ele até fez a live com você ontem. Eu quero agradecer a menção. Ele entrou, mestrão, ele entrou na live aí, assim que a gente começou, ele entrou na live aí e mandou um tchauzinho. Eu quero deixar um abraço para ele e agradecer. Gente da melhor qualidade, da mesma forma que ele falou para mim, eu retribuo isso. Gosto muito dele como lutador, assisti todas as lutas dele, acompanhei a evolução dele como lutador e tenho, apesar de não ter contato com ele há muito tempo, acho que tem uns 30 anos que eu não vejo ele, ou 40, não sei nem, ou 30, ou 20, eu não sei quantos anos, mas ele é um cara que, para mim, é fácil de vê-lo, porque ele estava no UFC, ele está sempre aparecendo nas TVs, ele é um cara mais em pauta do que eu. Então, acredito que ele até disse que ia assistir a minha live e estou muito honrado da presença dele e quero mandar um abraço carinhoso e que eu tenho também o meu estilo rosado jiu-jitsu, que o Carson me permitiu que eu desenvolvesse, porque o Carson era um cara que não era egoísta. Ele te permitia a você a desenvolver o teu jogo. Então, o que acontece? Tem muitas academias que você vai na academia e o perfil de todos os lutadores é igual ao do mestre. Se o professor dele tem guarda boa, ele também tem guarda boa. Isso não acontecia lá no Carson. Por quê? O Carson explorava o melhor de cada um. O Carson ele tinha essa capacidade de desenvolver o melhor de cada um. Então você lá não pegava dois caras com jogo igual. Cada um tinha seu jogo. Um gostava mais de passar a guarda, um gostava mais de dar armlock, um gostava mais de pegar triângulo. E eu acho que o lutador, bicho, eu fiz isso com o meu jogo e deu certo. E eu sempre que eu vou dar um seminário, eu falo sobre isso, que é, você tem que ter um jogo, cara,
que você tem a oportunidade de treinar ele muitas vezes. E eu, como o meu jogo era um jogo que as pessoas conheciam, mas isso não me impedia de executar. Por quê? Como eu fazia ele todo dia, muitas vezes, o cara que eu fazia, ele só fazia as defesas comigo. E cada defesa que ele fazia, eu procurava desenvolver um antídoto para aquela defesa. Então, os golpes que eu costumava usar, por que eles ficaram de muito boa qualidade? Por quê? Porque eu raspava. Então, eu ia treinar com o cara, todo treino que eu dava, com qualquer um que eu fosse, eu tentava raspar. Então, eu conseguia raspar. Ou então, não conseguia raspar porque o cara levantou o pé. Aí eu desenvolvi uma técnica para tentar virar. Então, eu, com isso, ia aprimorando o meu golpe e usando os recursos que a pessoa utilizava contra mim, eu invertia para usar contra ele. E o meu jogo, apesar de todo mundo conhecer, mas ficava difícil do cara defender, não por nada demais, porque como eu fazia isso toda hora, com todo mundo que eu lutava, e o cara só fazia quando lutava comigo, que a minha raspada é minha. Eu que faço ela do jeito que eu faço. Só tem um cara que faz ela parecida, que é o Buchaú, que eu vou até treinar ele agora para a Copa Company, que ele pediu para mim para eu treinar ele, e eu vou treinar ele, né, para competir. Talvez até meu filho, o cara convidou ele também, e eu falei para o meu filho, ó, só se tiver alguém que queira realmente e que interesse para a gente. Não adianta você lutar só por lutar, nem entrar no campeonato aberto. Nós não estamos mais com essa visão. A nossa visão agora é trabalhar para a academia. Não adianta você parar agora, não sei nem como é que vai ser essa volta, quando vai ser, se eu vou poder voltar logo, ou se ele vai ter que ficar à frente da academia. Então, essas coisas a gente só vai saber depois. Aí não adianta você querer assumir um compromisso agora, se você já tem um assumido, que é tocar a academia. Pô, a minha academia, para mim, hoje, é minha vida, cara. É o que me faz me sentir vivo. É eu dar aula na minha academia, conviver com meus alunos e ter essa alegria que eu tenho todo dia. E agora eu vou pensar em alguma outra coisa de jeito nenhum. Eu vou focar nisso e quero que ele também foque nisso. Agora, se tiver, nós estamos abertos. Faz uma oferta aí, vamos ver o que é. Entendeu? Se a coisa for interessante, a gente aceita. Se não for, bicho, estamos no direito de não aceitar. Então, eu acho que com essa maneira que eu tenho lá na minha academia, que eu estou aberto a receber pessoas de outras academias ou de fora, tenho pacotes que o camarada pode fechar de 10 aulas, de 20 aulas, um camp, tenho uma acomodação que eu posso providenciar para o cara que vem de outro estado ou de outro país. Se ele quiser se hospedar, eu consigo, eu tenho apartamento que a gente pode alugar para o cara se instalar, entendeu? É lógico que tudo tem um custo, nada mais hoje sai, mas nada que seja absurdo. Porra, cara, não, tudo dentro de um padrão bem aquém do que eu poderia até cobrar, entendeu? Então, o que acontece? Essa história agora, nesses meus, acredito, mais 10 anos que eu tenha para poder continuar dando aula, não sei se eu vou ter 10 anos, então aproveitem, quem tiver interesse ou tiver oportunidade, até de conhecer um pouco, é gozado, eu tenho uma academia lá, que me representa lá em Manaus, e onde tem a minha parte de competição, porque a minha academia aqui no Rio, eu trabalho mais com executivo, eu tenho aluno lá de 80 anos, de mais de 80 anos, de mais de 60 eu tenho a dar com pau. A maioria lá é 66, 65, 62. E acima de 50 tem, eu acho que você não consegue nem contar. E eu acho que é uma academia única com esse mercado disponível. Porque eu trabalho a capacidade de cada um. Eu não exijo. Eu digo para o cara, eu não admito que você se machuque no treino.
Se você se machucar numa luta, eu acho que tá tudo bem. Se eu estiver lutando contigo, tu me pegar no braço, eu só vou bater se tu estalar meu braço. Eu não vou bater, porque tá doendo. Agora, no treino, tu encaixou, opa, parou, entendeu? Por quê? Eu não vou me machucar, eu não tenho esse direito de me machucar e te deixar responsável por isso, entendeu? Então, a mesma coisa é o cara que me deixa eu machucar ele, eu vou ficar muito aborrecido com ele. Porque eu vou dizer, porra, cara, por que tu me deixou eu te machucar? Por que tu não bateu, cara? Entendeu? Porra, tu me obrigou. Porque é o seguinte, pra mim, golpe encaixado, ou tu bate, ou eu quebro teu braço, ou te boto pra dormir. Agora, se você não deixar eu pegar, tudo bem, tu escapa. Mas se tu deixar eu pegar o golpe, você vai bater. Isso aí eu tenho uma certeza porque já aconteceram muitas vezes. E acho que todas as pessoas que encaixaram golpe em mim, eu bati. Porque golpe encaixado, meu irmão, ou tu sai antes do cara pegar, ou tu vai se machucar. Procuro desenvolver uma forma de treinamento sem permitir que os meus alunos se machuquem. Por quê? São diretor de banco, gerente, médico, entendeu? Eu tenho um aluno que é um Antonino, que eu não deixo de falar dele todas as vezes, porque é meu amigo pessoal e meu aluno de aula particular e, com certeza, meu futuro mais próximo faixa preta. É um cara que é meu parceirão, não só como amigo pessoal, como amigo de treino, é um cara que eu admiro, já tem 50 e alguns anos, não vou dizer porque parece um garotinho, mas tem 50 e alguns, e está lá treinando para pegar a faixa preta. Você vê ele em casa agora, montou um tatame, veste o kimono todo dia, dá rolamento, faz posições. Então, esse tipo de pessoas é que eu convivo. Então, eu vou deixar um cara desse se machucar? Não vou deixar. Então, a primeira orientação que eu digo é, cara, se o cara encaixar um golpe, bata. Se você achou que ele não mereceu pegar, chame ele de novo para treinar e dê um confere, cara. Se ele te pegar de novo, seja humilde e aceite. Entendeu? O cara está melhor do que você. Procure melhorar, procure aprender a defender, mas não vai deixar o cara te machucar, que ele ainda vai ficar chateado, cara, de te machucar. Com certeza. Como que foi o teu início no jiu-jitsu? O senhor foi influenciado por alguém? Quem que te levou pro tatame? Como que foi o seu início no jiu-jitsu? Eu sei que aos 10 anos o senhor começou a treinar judô. Isso. E a partir daí? Então, mas o meu, apesar de eu ter começado a treinar judô, é porque toda criança começa no judô. Entendeu? Já era padrão isso, na época. Agora não, agora mudou. Agora eu acho que o jiu-jitsu... Isso foi em que ano, mestrão? O senhor lembra? Foi há 51 anos atrás, eu tinha 10 anos. Então, hoje eu estou com 71, foi em 1959. Aí eu comecei a treinar lá na Academia Augusto Cordeiro. Então, mas nesse tempo, o meu cunhado já estava me ensaiando para me levar para assistir a luta do Carson. A primeira luta que eu fiz do Carson, eu devia ter 10 para 11 anos. Foi uma luta que ele fez lá no América, com o King Kong. Era um cara enorme, cara, forte, e o Carson magrinho. Aí eu fiquei impressionado, caramba, eu falei, criança, né? Eu falei pro meu cunhado, Toninho, esse cara vai matar o teu professor, que ele é muito pequenininho, cara, olha o tamanho do outro, cara. Aí o Toninho falou, pera aí, rapaz, calma, vamos ver. Deixa começar lá que tu vai ver quem vai ganhar. Ele tinha certeza que o Carson ia ganhar. E realmente o Carson começou a luta, o Carson deu um chute na perna dele, que o Carson dava um chute muito exato, um chute cirúrgico. Ele batia exatamente no mesmo lugar, com uma força incrível. Aí ele bateu, batia, e deu o primeiro chute, o cara riu, deu o segundo, o cara riu, deu o terceiro, ele já não riu tanto, deu o quarto, ele já fez uma careta, deu o quinto, ele caiu, o
Cássio montou, deu um soco, ele virou de costas, o Cássio deu um mata-leão, acabou a luta. Caramba! Eu fui para casa impressionado. Então, a partir dali, o Cássio já virou meu ídolo. Que eu, apesar de não estar com idade ainda, de ter decisão pessoal, para dizer eu quero ir treinar, eu dependia de que alguém me levasse. E aí, até que, quando eu fiz 15 anos, eu fui lá na academia dele, lá da... eu dei um treino também lá na academia da Rio Branco, que o Toninho treinava com o Carson, lá na academia Rio Branco, que era a academia Grace, que era do Hélio Grace, do Carlos Grace, e o Carson era instrutor lá, professor lá da academia. Aí eu passou um tempo e eu fui lá na academia do Carson, lá em cima da Casa Gebara, que depois virou Copenhague ali, eu acho que é Copenhague agora, mas era antigamente a Casa Gebara, que nem existe mais essa loja. Aí eu fui, alguém falou que era terceiro andar, mas eu acho que era quarto andar. Mas eu era terceiro ou quarto andar, não me lembro. Aí eu comecei a treinar com ele. E desde aquele tempo, eu só dei essa paradinha que foi quando eu fiquei treinando com o Barreto Manguete, que é o pai do Manguetinho. Porque eu tinha amigos na minha rua, que era o Kidablum, o Djalma, e mais alguns outros, o Elmar, que é meu cunhado também, que ia treinar lá, e que você sabe como é que é negócio de turma, de rua. Então neguinho te leva e você fica envolvido com isso. Você quer treinar junto com seus amigos. Só que aí, cara, eu comecei a encontrar com o Cássio, porque eu morava perto dali da academia. E ele ficava me chamando. Pô, Osado, eu acho que ele já via em mim que eu tinha algum futuro na luta, né? Aí eu dizia, pô, Cássio, eu vou voltar. Eu nem dizia que eu estava treinando em outro lugar. Eu dizia, não, eu vou voltar. Amanhã eu vou lá na academia, acabava não indo, aí depois encontrava com ele de novo, aí ficava me escondendo, porque ele já ia me dar uma bronca, que eu tinha prometido que ia voltar, não ia. Até que um dia eu cansei, a academia lá da cidade acabou, eu voltei a treinar com ele. E foi uma parada, não me lembro, eu não sei precisar o tempo, se foi 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas foi um tempo. Quando eu voltei, já tinha uns caras que já eram os locais, tipo Fábio Macieira, Marco Aurélio, o Neto, que é o prefeito lá de Manaus. Esses caras eram os locais lá. Eu cheguei faixa azul, meio de saia justa, entendeu? E fui me ambientando. E tinha os meus carrascos, que eram esses caras, o Marco Aurélio, o Fábio Macieira, o Neto, que tinha uma guarda muito boa. Mas o Neto era mais tranquilo. Quem gostava muito de querer me amassar era o Fabinho, o Fábio Macieira. E depois pagou caro por isso, porque eu fui melhorando, ele queria treinar comigo sem tempo, chegava na academia, ele me escalava da janela, eu vinha chegando com a minha mochila, com o meu Rosado, eu olhava para cima, primeiro treino é meu, hein? Eu dizia, meu Deus do céu, lá vou eu sofrer. Aí o cara vinha para cima de mim, ele era muito resistente e acabava me ganhando no gás. Eu tinha muita força, eu resistia, mas ia cansando, e eu não conseguia pegar ele ainda, não tinha técnica para isso. Depois eu fui revertendo. Eu parei de bater, eu pude estipular o tempo de duração do treino, que ele era sem tempo, eu passei a botar 10 minutos, e depois eu comecei a pegar ele também. E depois a pegar sozinho. E aí ele, não me lembro mais se ele parou de ir ou se... Eu não me lembro mais da continuação dessa história. Eu continuei, ganhei a faixa vermelha com 40 anos, treinei lá nesse centro de altas feras, porque lá, nesse centro de grandes feras, ninguém era muito melhor do que ninguém, não. Lá, se você fosse, por algum motivo, em alguma época, melhor do que alguém, você era um pouquinho melhor. Um pouquinho, cara. Entendeu? Então, esse pouquinho, se tu pega um resfriado, o segundo lugar já te engolia, cara. Então, isso é que fazia a gente ser um time que cada vez a gente ia evoluindo. Cada vez
você ficava melhor, porque tinha material para você treinar. O material lá dentro, quando tinha os torneios, as competições externas, que eram muito poucas, por isso é que eu competi pouquíssimas vezes em campeonato, até porque era uma coisa muito desorganizada. E eu não gosto de desorganização, eu gosto de coisa organizada. Então, você chegava no campeonato às 8 horas da manhã, ia lutar às 4 da tarde. Pô, pelo amor de Deus, cara. Passava o dia inteiro lá, se esgoelando, e isso aconteceu muitas vezes quando eu levava meu filho para competir. O cara aquecia umas 20 vezes antes de entrar, porque toda hora adiava, tinha um problema, no seu microfone não funcionou, não chegou a tabuleta, porra, era uma... Então, os campeonatos que o Carson me requisitou, eu participei de todos, inclusive num deles até recebi um elogio do Hélio Grace, de uma luta que eu fiz. Ele ficou tão empolgado que ele ligou para o Pedro Demetério para comentar da luta. Eu tenho até a fitinha cassete que o Pedro Demetério gravou e me mandou. E essa coisa, ele me tinha mais, o Carson, quando vinha gente de fora para lutar na academia. Eu era o cara que ele botava para treinar, para lutar. Porque esse negócio de dizer que é treino, quando o cara vem de outra academia, é luta. Esse papo que, é treino, que treino? Vem um cara de fora, de outro treino, eu treino com meus colegas de treino. Aí vem um cara de outra academia, um faixa preta. Eu vou treinar com ele? Eu fui lutar, cara. O cara veio para lutar comigo, eu vou treinar? É luta mesmo. É luta igual de campeonato, como era lá no Carson. O nosso treino lá no Carson era treino de campeonato, meu irmão. Tua porradaria comia solta. Não tinha negócio de... Se o cara te pegasse no armlock, tu não batesse, o cara levava teu braço para casa. Ninguém alisava ninguém lá, não. Era porradaria. Nego sabe disso. Quem treinou lá no Rio, que eu treinava, e que eu tenho muito orgulho, que eu entrava de peito aberto. Nunca rejeitei um treino, nem machucado, nem capenga. Qualquer um dos que treinavam lá, que me chamasse para treinar, eu estava sempre pronto. E foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. Foi com a ajuda desses que sempre me botaram à prova e que treinavam comigo com o maior rigor e o maior vigor. Então, essa coisa é que eu digo. Lá, quem era o melhor lutador lá? Todos. Todos que faziam você desenvolver. Oh, essa foto é muito maneira. Foi no dia da graduação, lá que a galera recebeu diploma. Ninguém tinha diploma. Aí eu recebi lá os diplomas de faixa preta e de faixa vermelha. E todo mundo aí também ganhou diploma. Todo mundo que está aí. Foi muito boa. Então, cara, essa coisa que a gente desenvolvia lá, porque todos foram importantes para mim. Todos. Entendeu? Todos os que eu treinei, tiveram os mais antigos, Zé de Niterói. Esse cara também era um casca grossa da pesada, da antigona mesmo, dos primórdios. Entendeu? Então tinha o Vander, também um cara que, se ele estiver por aí, treinamos muito, ele já era faixa preta, eu ainda era faixa roxa. Um cara grandão, fortão, que me esmerou também. Walter Guimarães, treinei muito com ele. Já faleceu, que é o pai do Casquinha, e pai do Cassinho também, que era outro casca grossa. O Walter Guimarães, ele brincava, ele dizia, para treinar com Rosado só de kimono novo. Se o kimono não tiver novo, ele rasga. Entendeu? Que eu era forte, onde eu pegava, eu não saltava. Então, esses caras que eu tive a oportunidade de conhecer e de treinar, o Serginho de Niterói, o Sérgio Ives, que foi um grande campeão, na época que eu cheguei, ele já estava em Niterói. E eu não pude aproveitar os ensinamentos que ele podia ter me dado, porque ele era o top do Carson. Ganhava de todo mundo. Ele era o top. E quando eu cheguei lá, ele já tinha ido lá para Niterói. Ele ficava mais numa academia que eu acho que o Carson tinha em Niterói. Dava aula lá, não sei. Então, esse pessoal todo da antiga, eu convivi. Treinei com o Ivan Gomes, treinei com o Pedro Demetério, o Armando Windt
porra, gente da melhor qualidade, ele já mais velhinho, foi lá na minha academia me visitar, eu tenho até uma foto com ele, mandei hoje pro o Celinho, que era meu colega de infância. Hoje ele me mandou uma mensagem querendo que quer levar o netinho dele para ir treinar comigo e a gente se lembrando dos velhos tempos. Ele foi aluno também do Cássio e começou também lá na Ruby Line, lá em cima da... Ele falou em cima da Copenhague, mas naquele tempo era a Casa Gebara. Eu acho que Copenhague foi depois, ou então já naquele tempo já tinha Copenhague lá também. Ele é faixa preta também, formado pelo Cássio. E tem essa coisa que eu também levei muitos lutadores para treinar no Cássio e acompanhava a evolução deles, tipo Miguel Monteiro de Carvalho, Djalma Santana, Libório, Jerônimo Rosado, que é meu sobrinho filho, tudo faixa coral. Libório vai ganhar agora e já me pediu para eu ajudar a amarrar a faixa nele. Vou ter essa honra, porque fui eu que levei ele para o jiu-jitsu. Para desgosto de muita gente aí, que o homem era o cão chupando manga. Mestrão, em 79, em 1979, o senhor foi considerado o melhor faixa marrom. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, eu vou te falar, eu nem sei porquê. Eu deveria ter sido considerado o melhor faixa roxa. Porque, será que foi na marrom mesmo? Porque na faixa marrom eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei meses. Aqui para mim tá em 1979, o senhor foi eleito como o melhor faixa marrom. Então, e logo após você recebeu a faixa preta. Pois é, em 1979 eu recebi a faixa preta. Então, também. Talvez tenha sido, porque eu era caduco na faixa roxa. Por quê? O Carson adorava me manter na faixa roxa, porque eu não ligava. Para mim, tudo bem. É lógico que eu tinha o objetivo de evoluir. Mas como o meu momento era muito bom, eu não ficava carente de ter que receber faixa, porque eu sabia que eu merecia. E aí, ele gostava de eu de roxa pegar os pretas que apareciam lá. E depois ele dizia assim, o rosado já é marrom. Mas, porra, o cara, bicho, olhava para mim, eu de faixa roxa. Mesmo que eu já fosse marrom, eu tinha acabado de ganhar marrom. Então, quando eu ganhei a marrom, eu já estava sobrando na marrom. Eu já tinha passado, eu já estava merecendo a preta. Tanto é que eu fiquei, talvez uns 2 ou 3 meses na faixa marrom. Então, nessa fase, eu ainda entrei num campeonato de marrom. Pode ter sido nesse que apareceu essa observação, porque eu não tive uma duração de muito tempo na marrom. Então, eu acho o seguinte, é como eu volto a dizer, eu fui e ainda me considero, para a minha idade, um excelente lutador. E devo isso aos meus colegas de treino e ao Carson Grace, que foi meu mestre. Entendeu? Devo também aos precursores do jiu-jitsu, que é o Carlos Grace, que me acompanhou muito tempo, até me ajudou no tratamento. Teve uma época Teve uma época não, que quando você fica diabético, você fica pro resto da vida. Mas teve uma época que foi muito ruim na minha vida, que foi a fase transitória, na época que eu fiquei diabético. Eu era um cara que eu era muito forte, né? Porque eu pesava 85 quilos de músculo. Eu era seco, mas seco arrojado. E perdi 11 quilos de músculo em uma semana. Eu de 85, eu caí para 74, cara. Eu perdia mais do que 1 quilo por dia. Eu me olhava no espelho de um dia para outro, cara, eu não me reconhecia, bicho. A minha cara ficou cadavérica. As minhas pernas, eu me lembro, Jerônimo, que está aí assistindo, um dia nós fomos correr na praia, quando eu cheguei, ele começou a rir, falou, porra, tio, tu tá sumindo, cara. O que está acontecendo? Aí eu falei, cara, eu não sei, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu estou bebendo água pra caramba e mijo a noite inteira, eu fazia xixi a noite toda, cara. Eu levantava de meia hora para fazer xixi e bebia água na garrafa.
Aí eu falei para o meu cunhado, que é ginecologista, eu falei, Sérgio, eu tô emagrecendo pra caramba, não sei o que é isso. Aí ele falou, eu vou te pedir uns exames. E dentre esses exames que ele pediu a glicemia. Porra, a minha glicemia deu 580. Eu já devia estar diabético há muito tempo. Só que, naquela semana, explodiu, né? Eu já devia vir diabético há mais de um ano. Só que eu via, você sabe que diabetes, às vezes o camarada e não sabe. Ele só sabe quando a porra explode mesmo. Aí eu falei, cara, me dá um remédio aí, cara. Eu tenho que treinar, porque vai ter um torneio, não sei o quê. Aí ele falou, cara, não tem remédio para isso, não. Você vai ter que conviver com isso. Tem um remédio para você equilibrar, que é a insulina que você vai ter que tomar. Mas, para isso, não tem cura. Ainda não. Só que já se passaram 43 anos e ainda não descobriram a cura. Infelizmente. Ou felizmente. Porque é aquela coisa que eu digo no meu lema. Faça do que seria a justificativa para uma derrota a razão para a sua vitória. Então, o que seria a desculpa que eu daria para eu perder para todo mundo, para eu ser um cara que ia ter a minha perna amputada, que eu ia ficar cego, que eu ia ficar impotente, que eu ia ficar todo esculachado? Eu tive a opção de superar isso e me tornar um cara admirado por ter tido essa doença e conviver com ela bravamente. Tive a ajuda, sim, do Carson, que me levou lá no Carlos Grace. Ele tentou com chás, com alimentação. Durante um ano eu consegui controlar. Isso foi muito bom na minha parte atlética, porque eu não parei, eu continuei lutando. Ele me incentivava. Dizia, não, tu é capaz, porque você fica meio abalado. Porra, tu imagina, tu cair de 85 quilos para 74, eu olhava para o meu braço, porra, eu tinha um bração forte, minhas pernas também fortes, a minha perna fininha. Caramba, eu falei, cara, me acabei. Entendeu? E em nenhum momento eu parei. Não parei de treinar a época inteira. Então, hoje, eu tenho que dizer que eu não seria, com certeza, o que eu fui se eu não tivesse o diabetes na minha vida. O diabetes, em vez de me prejudicar, ela me ajudou. Porque me fez eu me dedicar com unha e carne no meu treinamento, na minha alimentação, entendeu? Eu sempre fui flexível, eu nunca fui um cara radical. Eu gostava de, no fim de semana, tomar meu chopinho com meus amigos. Eu ia muito lá no Bracarense, gostava muito de ir lá, toda sexta, toda quinta e todo sábado. Quinta eu ia de noite, depois da academia, e sábado eu ia durante o dia. Encontrava lá meus amigos, tomava meu chopp, comia meu bolinho de bacalhau. Isso nunca me prejudicou de nada. Eu acho que isso é que me ajudava. Hoje eu tomo meu uísquezinho na sexta-feira, jogo meu pôquer com meu amigo Antonino, fumo meu charutinho cubano, que eu gosto de fumar um charuto por semana, e nem por causa disso eu deixo de ser o rosado, cara. Então eu acho que na vida o radicalismo não é legal. Você tem que ser um cara flexível, que se permita a ter as oportunidades de viver. Eu vivi. Se eu morrer hoje, eu não vou, e eu tiver um tempinho para pensar antes de morrer, eu não vou ficar triste, não, cara. Eu vivi, eu andei de moto, tudo que tinha que fazer, eu fiz. Não deixava nada de fazer. Se é para fazer, vamos fazer agora. Entendeu? E, com isso, eu me sinto realizado. Realizado na minha família, com os meus filhos. Eu tenho uma família amada, que é unida. Família unida. Entendeu? Meus filhos têm o maior respeito por mim. Nunca bati num filho. Nunca. Nem num neto. Acho que isso é a maior covardia. Um homem grande, forte, bater numa criança. O máximo que eu fazia, se tivesse feito uma coisa muito errada, assim, no extremo, era um bolo. Um bolinho. Bota a mão aí. Só para o efeito moral da repressão. Isso aconteceu uma vez ou duas, em alguma coisa que houvesse uma coisa absurda.
entendeu? E que eu tinha que fazer uma repreensão. Então, imagina, se eu batesse no meu filho, hoje ele como é que eu ia poder querer bater nele hoje? Eu estava frito, cara. O cara ia me virar do lado do avesso, entendeu? Então, que bom que a minha moral é olho no olho. Se eu chegar para ele falar uma coisa, ele vai baixar a cabeça. Por quê? Graças a Deus eu não bati nele. E ele sabe que eu eduquei ele com exemplo. Não foi querendo mandar fazer uma coisa e fazer outra. Eu dava exemplo, como meu pai me deu. Meu pai me deu exemplo para ser um homem correto, honesto. Entendeu? Então, isso é que me fez ser o que eu sou e transmitir isso para os meus filhos. E hoje transmito isso para os meus netos. Meus filhos são pessoas que se formaram, que estão bem na vida, que estão bem colocados, trabalham, são esforçados, são pessoas equilibradas, que nós sempre nos reunimos, que cada reunião é uma coisa muito alegre. Então, eu poder ter conservado o meu casamento durante 52 anos, com certeza, eu tive que, em alguns momentos, relevar alguma coisa, e a minha mulher também relevar em mim. E foi isso que, com a ajuda dela, conseguimos formar essa família unida. Na época de treino, sempre que chegava um faixa preta na academia, o mestre Carson falava para ti, escova. Conta pra gente essa frase. Depende. Ele gostava mais de aliviar. Ele é o seguinte, o Carson, ele tinha um time dele, era um time muito forte. E ele tinha cada um para uma coisa. Ele tinha o cara que competia, por exemplo, Pinduca, Peixotinho, que eram os caras que entravam nos campeonatos. O Pinduca sempre estava presente, até inclusive quando teve o desafio da luta livre contra o jiu-jitsu, ele é que foi escolhido pelo Carson para representar. E essa foto aí foi quando o Carson deu o diploma, não foi quando ele me deu a faixa, não. Olha, essa é minha filha, aí é o Márcio com o meu netinho mais novo, que agora está com 8 anos. E essa foto aí foi uma foto que foi tirada na academia por uma aluna da turma feminina, que a minha mulher fez parte da primeira turma feminina. Ela era uma faixa azul casca grossa, bicho. Porradeira, ganhava... lutava com as meninas muito mais novas do que ela e quebrava o pau, não tinha medo, não. E esses 3 pequenininhos aí, a menorzinha é minha filha, Feliz, também a maior casca grossa, o Massa, que treina desde os 2 anos, tem mais de 40 anos de jiu-jitsu ininterrupto, e a Mariana, que ela mesmo se intitulou faixa azul para tirar fotografia, mas ela ia mais para conversar. Ela curtia mais a academia, mas não era aficionada, entendeu? Ela gostava, mas não como a Feliz gostava, que a Feliz era lutadora mesmo. E a Mariana era mais relações públicas. Ela gostava de ir para conversar, para trocar um papo, e fazia um rolinha lá com a prima dela. Esse aí sou eu com os meninos, né? Eles fazendo. Olha como é que eu era sequinho, ó. Olha o meu braço. Olha o tamanho do tórax aí, olha como é que cabia ar aí dentro. Pô. Olha os pequenininhos aí do lado. Esse aqui da ponta é o Márcio, a pequenininha a Feliz, e essa maior aí é a Mariana. E olha como é que eu era sequinho. Eu tinha uma força, muita resistência muscular, cara. Tinha o troncão, olha o tórax. E isso, eu já diabético, hein? Eu fiquei diabético, a minha filha mais velha tinha meses. Olha o tamanho dela aí. Eu já era diabético aí há mais de 8 anos. Olha o Peixotinho aí, que tem muita história. Que eu treinei na academia lá, dos meus 40 até os 55 anos. Eu treinei mais 15 anos de faixa vermelha. Então, eu representei muito bem a classe de faixas vermelhas, que hoje ganham como homenagem, e eu ganhei como lutador. E me mantive como lutador até os 55 anos, enfrentando todos os desafios que foram postos para mim. E, com isso, representei a classe de faixas vermelhas. Porque o nego quer saber o que era um faixa vermelha? Era só ir lá e lutar comigo. Entendeu? E hoje já fica difícil
Porque o faixa vermelha hoje ganha a faixa, já numa idade que já não dá mais para ser posto à prova, entendeu? Então, ele teve em mim o representante legal, porque todos os faixas vermelhas são todos dignos de muito respeito. Porque se ele está ganhando essa faixa, bicho, é porque ele permaneceu na área. E aquela coisa, qual é a diferença de um faixa branca para um faixa preta? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Porque se ele não desistir, todo mundo chega lá, cara. Não é igual ao futebol. No futebol, o cara tem que ter jeito. Ele pode ter o melhor professor do mundo. E se ele não tiver jeito, ele nunca vai ser um bom jogador. Agora, no jiu-jitsu, se o cara quiser treinar e tiver um bom professor, ele chega no mesmo lugar que qualquer um consiga chegar. A diferença é só que demora mais um pouco. Mas vai chegar igual. Não vai ter essa coisa de, não, eu não tenho jeito para o jiu-jitsu. Meu irmão, tu não tem a vontade de treinar. Porque se você treinar, você vai ser um bom lutador. Isso eu não tenho dúvida. E já em alguns esportes, como o futebol, o tênis, se você não tiver jeito, cara, tu nunca vai ser um jogador excepcional. Não tem como, cara. Você precisa... Eu, por exemplo, eu não tinha jeito para esporte nenhum. Se eu não tivesse encontrado o jiu-jitsu, cara, eu ia ser um cara frustrado, cara. Porque, eu não sabia jogar futebol, eu não sabia jogar vôlei, eu não sabia, até hoje vou jogar frescobol com a minha mulher. É uma guerra, cara. Que eu erro pra caramba, ela joga muito melhor do que eu, ela joga ping-pong melhor do que eu, me ganha no ping-pong. Mas eu insisto, eu não desanimo. Mas eu não tenho essa aptidão para o esporte, como tem meu filho, por exemplo. Tudo que ele faz bem. Ele joga futebol, ele faz wakeboard, ele pula de bungee jump, sei lá o quê, e faz esse negócio todo. Ele é um cara que teve o dom, ele deve ter puxado isso da minha mulher, porque não foi de mim. Eu só dei para o jiu-jitsu, cara. Não tinha outro esporte que eu conseguisse me identificar. Escova. Cara, o senhor começou a falar, eu acabei interrompendo o senhor. E o Libório acabou de entrar na live aí, ó. Pois é, o Libório, ele é como se fosse meu sobrinho, um cara muito gente boa, mas ele é um cascudão. Era top lá do Castro, linha de frentíssima. Então, e ele era da minha geração, eu considero ele da minha geração, todo mundo. Murilo, Zé Mário, Amauri Bitete, Pinduca, Peixotinho, Buchaú, Kaique. Esses caras todos eram da minha turma, da minha época. Treinavam comigo, apesar de eu ser mais velho do que eles, 10, 15 anos, mas eu treinei o tempo todo ali naquele meio, era meu habitat, era a minha casa, eu me sentia em casa lá. E fazíamos treinos de igual para igual, sempre. Não vou dizer a você que era uma moleza, era uma pedreira. Eu ia para lá para a guerra, entendeu? E devo a eles, se eu cheguei a algum lugar, foi graças a eles que me ajudaram. É aquela coisa, se você quer ser um leão, se junte aos leões, cara, entendeu? Então eu mamava na teta da leoa, entendeu? E dormia no meio dos leões. Era ali que a gente se criou, entendeu? Então, essa coisa que você está falando aí, na verdade, nem tinha muito, não. Eu me lembro mais de vezes em que o Cássio mandava eu poupar o cara. Teve um cara até que o Cássio, o Reilson levou lá na academia, e o cara era pequeno, era baixo. E o Cássio falou para mim, Rosato, pega leve aí com o cara, não treina muito duro, não. Aí eu falei, tudo bem, cara. O Cássio pediu, eu seguia religiosamente o que o Cássio comandava. Bicho, o cara veio para cima de mim que nem um pitbull, meu irmão. Me machucou meu nariz. Veio para cima, eu fazendo um treino leve. Quando acabou o treino, eu fiquei até meio chateado. Eu falei, cara, tu esqueceu de avisar pro cara pra ele treinar leve também, cara. O cara veio para cima de mim que nem um pitbull, enfiando o cotovelo na cara e o caramba. E eu, por você ter pedido para mim, eu segurei a onda. Aí ele foi e falou,
Então eu vou botar de novo e tu escova. Entendeu? Aí, ele foi aí que gerou esse papo aí. Aí o cara veio de novo e eu escovei ele. Dei a ele o que ele estava merecendo, que foi ele ter pensado que estava me maltratando e eu, em vez dele ter treinado da mesma maneira como eu estava treinando com ele não fez isso. E aí, então, na segunda, o Cássio liberou a escova e eu realmente escovei e aí acabou a história por isso aí mesmo e ficou tudo bem. Então, o Cássio, ele sempre dava um mais leve. Se você fosse lá na academia, ele nunca botava o top para te pegar. Ele aproveitava para testar um mais leve. E, geralmente, esse mais leve era o que ia te engolir. Porque o mais leve era... Cara, lá não tinha tempo ruim, cara. Era todo mundo bom, cara. Aquele ringue do lado direito, aquele que era o mais antigo. Cara, quem entrava ali era top. Não tinha ninguém para te socorrer, não. Ali o bicho estava solto. Lá não tinha babá, não. Entendeu? Que, opa, tempo. Treino, meu irmão. Saía o treino, às vezes, eu chegava para trocar de roupa no banheiro, tinha cara treinando dentro do banheiro, cara. O cara tinha saído do ringue, tinha um espaçozinho até o banheiro, o cara treinava por cima do cimento mesmo, e aí tinha uma portinha no banheiro, o cara, eles entravam ali por dentro, onde tinha espaço para entrar, eles iam entrando, e iam embora. Aí eu chegava para trocar de roupa, porra, o que está acontecendo? Ah, não, o cara não quis parar. Porra, para com isso, cara, vai lá pro ringue. Tá bom, já chega, entendeu? E era assim, não tinha ninguém lá para apaziguar, não. Era um por cima dos outros, treinando o ringue cheio. O Cássio, quando entrava lá, que nego via a voz dele, parecia que tinha tomado uma injeção de gasolina, né? Porra, o treino estava assim, aí o Cássio chegava, nego via a voz dele, aí o treino, porra, virava, porra, nego começava a só voar gente lá de cima para baixo. Mas era aquela coisa, era um pessoal bem unido, e que a gente fez uma escola que eu sinto saudades. Mas eu vou lhe dizer, eu aproveitei cada dia, eu vivi o momento, eu não vivi futuro e nem vivo de passado. Eu, quando toca no passado e eu tenho que abordar, não é o que me agrada. Eu gosto de falar de presente e de futuro também, porque a gente também depende. Mas eu vivo hoje, o meu momento. Meu momento é esse. Então, eu quero viver hoje, eu não quero viver amanhã. E nem vou viver ontem. Ontem já passou. Porra, eu quero viver agora. O que é que eu vou fazer depois que eu desligar aqui? E o que é que eu vou fazer? Isso é que me interessa. Eu estou preocupado com isso. Então, eu vou falar um pouco do meu diabetes. Porque o que acontece? Isso, apesar de não ter me prejudicado em nada, em termos de resultado de eu ter sido o lutador que fui, eu durante o aprendizado de conviver com a doença, que ela é uma doença muito, muito rigorosa, cara. Ela te mata. Se você não... A diabetes é uma doença silenciosa, né? Não, você não vê quando chega e você não vê quando vai embora, né? Silenciosa e impiedosa. Porque ela te mata, bicho. E mata de uma maneira ruim. É você perdendo os órgãos, perdendo a perna, perdendo o pé. Vai cortando tudo. E você acha que eu ia querer isso? De maneira nenhuma, cara. Você, quando toma insulina, você tem os horários. E se você não se alimentar naquele horário, você entra em hipoglicemia. Por quê? Porque você tomou a insulina e a insulina fica fazendo o efeito. Ela vai fazendo o efeito, vai fazendo o efeito. E, com isso, você tem que comer, cara. Se você não comer, tu entra em hipoglicemia. Não tem nada pior na vida do que uma hipoglicemia. Cara, se alguém já teve uma, sabe do que eu estou falando. O teu humor fica ruim, você começa a perder todas as suas funções, a tua coordenação, acaba com até você desfalecer. Entendeu? O senhor é diabético tipo 1.
tipo 1. Já aconteceu algumas vezes. Durante a noite, o mais perigoso é de noite, quando eu estou dormindo. Porque de dia eu sinto e eu corrijo. Mas quando você está dormindo, você não sabe. E você entra em hipoglicemia, já aconteceram casos rigorosos comigo, de eu entrar em coma diabético, coma hipoglicêmico. E eu consegui reverter e no mesmo dia ir treinar, entendeu? E está tudo bem para mim. E até muitas vezes, durante o treino, entrar em hipoglicemia. E nem por causa disso eu ia dizer para o cara, para aí que eu estou com hipoglicemia. Isso é problema meu mesmo. Eu vou para lá, deixa, pegou o braço, pega. Depois vamos de novo, cara. Entendeu? Então, essa superação, eu acho que isso foi uma prova. E eu tenho certeza que o jiu-jitsu me ajudou muito nisso. O jiu-jitsu me ajudou em tudo, cara. Você sabe por que eu descobri isso? Depois que eu comecei a dar aula. Porque eu vi a mudança que acontecia nos alunos, que chegavam de uma maneira e, com o tempo, eles iam mudando. Iam mudando o comportamento. Às vezes o cara era inseguro, e aí passava a ser um cara mais olho no olho. Às vezes o cara era muito agressivo, e aí o cara começava a ser mais moderado. Ele passa a ver que ele não é o Ferrabras, que ele não é aquele cara monstruoso que ele pensava que era. Porque chegou lá, teve um pequenininho lá, que virou ele do lado do avesso. E ele aí começa a ser um cara mais consciencioso, respeitar mais as pessoas. Então a gente faz um trabalho com criança lá na academia, que é uma coisa espetacular, bicho. É uma questão de educação. E às vezes, eu fico chateado de ter que brigar com o aluno de coisa que ele fez fora da academia, que ele fez em casa, que ele fez na escola. E na academia, o garoto é o melhor aluno que eu tenho, cara. Eu tenho 2 aluninhos lá que são super bem comportados, lutam bem, mas são super bagunceiros na escola. Tem um, então, que é suspenso toda vez, não sei o quê. Aí a mãe chega e fala comigo, porra, mestre, o Dudu foi suspenso. Aí eu tenho que botar o cara de castigo, brigar com ele, por coisa que ele não fez. Eu até depois eu conversei com meu filho, eu falei, porra, Márcio, eu não vou mais ficar brigando com os meninos por coisa. Os garotos são ótimos aqui dentro. Porra, que o professor dele lá se vire, cara. Entendeu? E procure arrumar uma maneira de corrigir e de ser respeitado, cara. E não eu que vou agora castigar o moleque. Ele vai dizer, porra, mas eu não fiz nada, professor. E por que eu vou ter que pagar polichinelo aqui? Por que eu vou ter que ser chamado a atenção se eu sou o aluno que luta toda vez que o senhor me manda lutar? O aluno que ganha quando eu vou para as provas? Então, isso é bom porque estimula os outros, cara. O que não está ganhando, ele vai correr atrás para ganhar, porque eu ensino o cara a perder. Às vezes a criança chega lá, ela não sabe perder. Perdeu, fica chorando. Meu irmão, perdeu, acabou, vamos em frente, cara. Vai correr atrás para tu ganhar. Tem que aprender com a derrota, cara. Na vida você tem muitas derrotas, cara. Entendeu? Se cada derrota que eu tive na minha vida eu fosse me amofinar, aí é que me dava mais energia para ir conquistar o que eu tinha perdido ou o que eu não tinha conseguido alcançar. Porra, vou buscar, vou em frente, cara. Entendeu? Não vou de maneira nenhuma sair ou desistir de me empenhar para vencer, porque eu perdi. Perdi uma consequência. Numa luta, você, quando entra para lutar, eu entrava para ganhar ou para perder. E não tinha história para mim. Se tu me ganhasse, meu irmão, eu ia correr atrás de tu até eu conseguir te pegar. Eu só ia sossegar quando eu te pegasse. E foi assim comigo lá. Entendeu? Então, perdi sim, muitas vezes. Mas não sossegava até eu dar o troco. E aí depois o cara me pegava de novo, eu ia atrás novamente, ia brigando assim. Foi assim que eu fui evoluindo. E devo isso, volto a dizer, aos meus colegas da Figueiredo Magalhães. Esses caras é que são os feras, que são os que representaram o jiu-jitsu bem. Eu me vejo neles, eu me via neles, como eles se veem em mim também. Então, isso é uma troca de oferta. Cada um se via no outro. E a gente fez uma união e fomos em frente. Então, eu acho que hoje eu procuro
transmitir o máximo de experiência que eu tive. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu sou um cara que choro, que sinto dor, que tenho medo e supero. Eu não vou dizer a você que em algum momento eu não senti medo. Senti, mas e daí? Quem não tinha medo morreu, cara. O medo é um sentimento que você precisa para sobreviver. Os nossos ancestrais que não tiveram medo morreram todos, cara. Porque o cara via um leão e dizia, porra, eu não tenho medo do leão, não. Eu vou me agarrar com ele aqui, vou me atacar. O leão comia ele. O que tinha medo subia na árvore e pegava uma pedra e ficava jogando no leão, até o leão ir embora. Então, o que fez ele sobreviver foi o medo. Mas você ter medo não é você fugir da luta. É você usar o medo para que você supere o seu obstáculo. Então, quando eu fiquei diabético, eu tive medo do diabetes. Mas o que eu fiz? Eu, mesmo com medo, eu procurei superar. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, se você aprende a conviver com o medo, um medo que é um sentimento que dá em todos. Se o cara pode não ter medo de pegar onda, mas ele vai ter medo de uma onça. E alguma hora ele vai ter que ter medo. Isso aí não existe. Ah, não. Eu, por exemplo, se tu me botar lá no mar, lá em Portugal, para pegar uma onda dessa grande que os caras vão lá pegar, eu vou morrer de medo, cara. Mas vai ter cara lá que vai entrar lá e não vai ter medo. Mas esse mesmo cara pode botar ele para fazer uma corrida de moto e ele ficar com medo. E eu não tive quando eu andava de moto. Entendeu? Então, é aquela coisa que aonde você tem medo, você procurar administrar. E saber que o medo não é nada vergonhoso. É uma coisa que você tem que aprender a lidar e superar. Entendeu? Você supera. O meu filho botou aqui em Nazaré, que é onde tem aquelas ondonas. Pô, eu se for para lá, vou ficar apavorado. Vou pegar logo um jet ski daquele, vou me segurar. Então vou mandar o cara me botar de novo lá na beirada. Então é aquela coisa de você aprender a administrar e transformar a adrenalina positivamente. Que quando a adrenalina entra, você fica em alerta, ou para combater ou para correr. Você vai ter que pensar qual é a forma que você vai poder administrar melhor aquela quantidade de adrenalina. Então, use para lutar, mas use para lutar consciente. Não é para lutar contra o leão. Se o cara puxar uma faca para mim, eu não vou entrar de peito aberto. Eu vou arrumar uma maneira de tentar me defender, vou pegar uma cadeira, vou pegar um negócio e não vou entrar com o peito aberto. O cara me dá uma facada e eu vou usar a minha técnica de defesa pessoal, que eu tive a oportunidade de aprender, e não vou pensar que essa técnica é garantida. Eu vou ter uma chance. Então, se der para contornar isso de outra maneira, eu vou tentar contornar. Entendeu? Então, eu acho que essa experiência de vida que eu tenho é que eu gosto de passar para os meus alunos, para os meus aluninhos, principalmente, as criancinhas que chegam lá, que eu ensino a ter respeito. Ninguém me interrompe quando eu estou falando, tem que levantar o dedo. E só levanta o dedo quando eu estiver olhando, não é levantar o dedo eu de costa. E aí eu até brinco com o cara, vou dizer, porra, meu irmão, tu acha que eu tenho olho nas costas? Como é que tu vai levantar? Aí o pai está lá sentado, mestre, ele está te olhando, ele está te chamando. Eu falo, porra, não te perguntei nada, bicho. Esquece que teu filho está aqui. Faz de conta que tem uma parede aqui, cara. Entendeu? Então eu dou duro em todo mundo lá. Os pais também se meterem, eu vou dizer, fica tranquilo. Confia em mim que vai dar certo. O meu método é bom. Entendeu? Teu filho vai ser amado por mim, mas vai ser também, eu vou ajudar na educação dele. E só vai aprender coisa boa. Eu não ensino coisa errada. Só ensino coisa boa. E procuro também ser um cara o mais correto possível. Na minha vida, com os meus amigos, e com os meus filhos, com meus netos. E por isso é que eu tenho amigos de mais de 60 anos. É que eu te digo, eu sou bom vendedor do jiu-jitsu porque eu acredito nele. Eu acredito no meu trabalho, que deu certo para mim. E o que deu certo para mim, eu gosto de dividir com os meus amigos.
com as pessoas que eu convivo. Eu fiz isso em tudo. Eu gosto muito de dança de salão. Eu levei muitos amigos para a dança de salão. Por quê? Porque eu me fazia muito bem, cara. Era uma coisa que me renovava. E eu até consegui também uma coisa que eu não deixo de falar. O Carlinhos de Jesus, sabe quem é o Carlinhos de Jesus? O professor de dança, dos melhores do Brasil. Ele foi um cara, eu fui comissão de frente da primeira escola que ele coreografou, da Unidos da Tijuca. Olha que loucura! Eu mesmo não acredito coisas que eu já fiz. E ainda levei mais 4 sobrinhos. E dançava na academia do Carlinhos de Jesus. E ele um dia falou para mim que toda vez que me via dançando com a minha mulher, ele parava de fazer o que ele estava fazendo para me ver dançar. Então você imagina, um cara que é o profissional mais rigoroso no julgamento dos dançarinos. Isso aí você pode perguntar a ele, porque toda vez que eu encontro ele, eu lembro a ele. Eu falo, ó, tu não esquece do que tu falou, não, que eu conto isso para todo mundo. E não vou parar de contar, não, cara, porque isso para mim, se você dissesse que parava para me ver lutar, eu nem ia contar nada para ninguém, porque era um leigo falando de um profissional. Mas dessa maneira, como você colocou, que é um profissional exuberante como você, exigente como você, e um leigo como eu, porque eu, apesar de fazer aulas de dança, eu era um leigo, cara, eu era um amador, eu não era profissional de dança, mas eu tinha uma característica que chamava atenção, que eu adorava dançar, e eu danço ainda até hoje, pelo prazer da dança. Então, essas coisas que foram na minha vida acontecendo e que me deixaram muito orgulhoso. E muitas vezes até eu penso, pô, será que isso aconteceu? Que coisa maravilhosa! Mas foram conquistas que eu consigo me lembrar e que vou me mantendo sempre no meu pensamento. Não. Queria te agradecer por... A gente combina. Vamos combinar. Aí a gente fala, se não der na semana que vem, a gente faz na outra. Mas Não, a gente vai fazer. Independente do dia, a gente vai fazer. Tá, eu gostei muito da condução que você deu. Eu achei que não me surpreendeu, que eu sou um cara que, quando eu bato o olho, eu já sei se o cara funciona ou não. E eu sabia que você ia funcionar. Entendeu? E funcionou muito bem. Quero agradecer a presença de todos que tiveram aí, ao meu pessoal lá de Manaus, que a minha academia lá de Manaus só tem casca grossa lá. É a parte da Rosado Competição. Tem vários campeões amazonenses lá na academia. O pessoal compete, o pessoal a casca grossa, só tem casca grossa lá. Não que na minha aqui do Rio não tenha. Só que o pessoal já não é mais dirigido para competição. Por quê? Todos são mais velhos. E os mais novos que tem desempenham funções que não cabem no momento o cara ir competir. Então, a gente, lá na academia, trabalha com esse público. O público que é guerreiro, não tem nenhuma moleza lá, não. Não vai pensando que o cara vai lá e vai fazer barba, cabelo e bigode. Não vai, não. Ele vai preparado porque a porrada vai comer. Entendeu? Não tem essa coisa de, não, os caras são velhinhos. Ele vai ter... Eu tinha um aluno que faleceu, que foi um dos meus faixas pretas, era o Paulo Fender. Cara, o cara já com mais de 60 anos, chegavam os caras de fora, dos Estados Unidos, que tinham sido campeão, lutador, o cara, ele chegava para mim, Rosado, me bota aí para passar a guarda desse cara. Eu dizia, ô Paulo, pelo amor de Deus, cara, o cara tem 20 e poucos anos. Pô, não. Aí eu, tá bom, tu quer? Então aquece aí. Não vou aquecer, não. Porque se eu aquecer, não dá para eu lutar. Ou eu aqueço, ou eu luto. Se eu aquecer, eu tenho que ir embora para casa. O cara nem aquecia. Ia lá, lutava com o cara, meu irmão, e muitas vezes passava a guarda do cara. Entendeu? Cara de 60 e tal anos. Mas é isso. Então eu quero deixar aqui o agradecimento aos meus amigos, a você, principalmente, por ter me convidado para essa live e voltar a insistir no meu lema, que é: faça do que seria a justificativa para uma derrota a razão para a sua vitória. Use isso na sua vida, que você vai ver o benefício que vai te trazer, nos obstáculos que você vai enfrentar e que você vai poder superar e se tornar maior ainda do que você era antes dele.
Porque cada obstáculo que você supera, você fica maior. E foi assim que eu fui na minha vida. Fui superando obstáculos e crescendo a cada um. Tive muitos na vida e superei. E estou aqui pronto para passar um pouco dessa experiência para quem quiser. Grande abraço, foi muito bom estar aqui com vocês. Estou adorando essa coisa. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, mestrão. Deus abençoe o senhor. Queria agradecer ao teu filho, Massa. Queria agradecer também Deixa eu ver aqui, peraí. Queria agradecer também a Mariana Rosado, que está aí com a gente aí. Queria agradecer a sua esposa também, por ter ajudado aí ao senhor a entrar na live. A Feliz Rosado também, a Feliz, que é a minha filha mais nova, que também me ajuda, ela que faz a sala, que eu dou aula aqui para o pessoal da academia, para as crianças, ela que me assessora. Então, beleza. Muito bom, amigo. Forte abraço, que Deus abençoe o senhor. Se cuida aí, tá? Vamos se falando no privado. Olha quem está aqui, ó. Olha quem está aqui. Ah, legal. Gostei da camisa. Camisona aqui do meu amigo e querido amigo Carson Grace, que foi o cara legal. que eu devo tudo o que eu tenho no jiu-jitsu hoje, eu devo a ele. Foi o cara que me formou e que me deu essa têmpera, que ele temperou para sair, para eu chegar onde eu cheguei. Então, esse aqui está sempre comigo no meu coração. Toda live que eu faço com a camisa dele. Aqui, ó. Legal. Olha lá. Olha a carona dele aqui. Grande mestre Carson Grace. Muito bom, amigo. Beleza, então, amigo. Vamos com Deus. Forte abraço. Fica com Deus, viu, mestrão? Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Beleza.